todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na paróquia São Sebastião, Rio Grande da Serra, Diocese de Santo André. E hoje, dia 3 de setembro de 2020, quinta-feira, 22ª semana do Tempo Comum, vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, que está no capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nessa nossa contextualização, nós vamos trabalhar a ideia aqui da barca de Pedro. Haviam 2 barcas, Jesus sobe em uma, e ele vai subir logo na de Simão Pedro. Então a igreja tem a barca de Pedro como uma figura da igreja de Jesus Cristo. Assim acontece também com diversas outras situações nas Sagradas Escrituras. A igreja de Cristo é comparada com o corpo do ser humano, com a messe, com o redil das ovelhas. E também nós temos outras figuras, né, que nos reportam a igreja de Cristo. Mas aqui nós temos um dado interessante, que na barca de Pedro, que ficou a noite toda sem Jesus, não pescou nada. Eles não conseguiram nada, não atingiram o objetivo. E a partir do momento que Jesus sobe na barca, o que ele vai fazer? Ele vai sentar e pregar a palavra. Ele vai dar o alimento da palavra para aqueles que estavam na barca e a multidão que acompanhava. Assim também a igreja de Cristo. As águas nas Escrituras representam as coisas do mundo. A igreja de Cristo, por ser de Cristo, ela fica sobre as coisas do mundo, por conta do próprio Cristo. E Pedro e os outros obedecem de imediato a Jesus
mesmo não tendo conseguido pescar nada durante a noite toda. Ou seja, é a igreja que obedece ao seu Senhor. É interessante isso e muito significativo, porque também existem outras comparações que nós podemos fazer. Fazendo uma rápida analogia aqui, nós temos a questão de passagens e situações que vão incluir madeira no seu contexto. Logo no livro do Gênesis, nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Também temos a Arca de Noé, a Arca da Aliança, aquela haste no livro do Êxodo, onde é levantada a serpente. Nós temos a barca de Pedro. Nós temos Jesus, carpinteiro, trabalhava com madeira. Também temos a cruz a qual Jesus é crucificado, que também é madeira. Os santos padres, os santos místicos, sempre viram correlações nessas questões. Então, a arca da aliança, a arca de Noé, representa a presença de Deus, né? A arca da aliança, a presença de Deus no meio do povo. A arca de Noé, a salvação, uma nova humanidade. Assim nós temos a árvore lá no Éden, onde Adão e Eva cometeram o pecado. Nós temos a árvore da cruz, né, o madeiro da cruz, que nos traz a salvação. E olhando aqui no nosso catecismo da Igreja Católica, nos números 775 e 776, nós vamos ver alguns dados da Igreja e vá lembrando da barca de Pedro e da situação, do contexto desse texto do Evangelho. A Igreja é em Cristo como que o sacramento ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da humanidade, de todo o gênero humano. Ser o sacramento da união íntima dos homens com Deus é o primeiro objetivo da Igreja, visto que a comunhão entre os homens está enraizada na união com Deus. A Igreja é também o sacramento da unidade do gênero humano. Nela está unida já no começo, pois ela congrega homens de toda a nação, raça, povo e língua. Ao mesmo tempo, a Igreja é sinal e instrumento da plena realização desta unidade que ainda deve vir. Como sacramento, a Igreja é instrumento de Cristo. Nas mãos dele, ela é um instrumento da redenção de todos os homens, o sacramento universal da salvação, pelo qual Cristo manifesta e atualiza o amor de Deus pelos homens. Ela é o projeto visível do amor de Deus pela humanidade, que quer que o gênero humano inteiro constitua um único povo de Deus, se congregue no único corpo de Cristo, seja construído no único templo do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, que a gente, que nós possamos cada vez mais entender a pertença e filiação de Deus por intermédio da sua Santa Madre Igreja, fundada pelo Cristo no próprio Simão Pedro. Que a paz de Deus esteja com todos vocês e que desça sobre vós e vossas famílias e permaneça para sempre, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São Sebastião, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.